Olá a todos, muito bem-vindos. Esse é o curso de refrigeração comercial do professor Renato Minaí, tá bom? Eu hoje vou mostrar para vocês uma adaptação que foi feita numa unidade da Danfoss, né, de 2 ventiladores, que foi necessário ser colocado um compressor hermético. Foi necessário ser colocado um compressor semi-hermético no local de um compressor hermético. Eu estou mostrando as imagens do local, né, da unidade. Esse é o filtro de carcaça, né? Esse foi o filtro de carcaça que foi colocado na unidade agora, depois da instalação desse compressor semi-hermético, devido a duas situações. Uma, que nós estamos trocando um compressor hermético por um semi-hermético, e outra, que houve uma queima no sistema, né? Então já foi feita uma limpeza no sistema e não pôde ser feita uma limpeza na parte do evaporador porque a câmara está cheia de mercadoria. Então nós fizemos uma limpeza na unidade condensadora, no separador de óleo. Vocês vão ver a imagem do separador de óleo mais à frente. Então resolvemos colocar um filtro carcaça, né, uma carcaça filtro, para poder eliminar os contaminantes que possam ter ficado no sistema. Nós estamos usando no núcleo. Mais à frente nós vamos mostrar o modelo que foi usado de núcleo, né, D48. As especificações vou mostrar mais para frente. E aqui também vou falar sobre a adaptação que foi feita do unidade condensadora, né, 271 HG 380, para resfriado. Foi assim que a gente colocou ele aqui no sistema. Vamos assistir ao vídeo, né, do local. E aqui tá a nomenclatura do motor, né? É um Bock, né, da GEA, né? Quem comercializa ele é a Danfoss, e é um HG34E/380-4S. Então é um compressor semi-hermético da Bock para resfriado. O HG indica que ele é resfriado e o 380 indica a capacidade dele em HP. Eu vou, né, mais para frente aqui no vídeo vou mostrar a tabela dele direitinho para você ver a capacidade e tal. Aqui a placa tem tudo, muita informação. Tem a ligação dele em delta, né, em triângulo e em estrela, as capacidades de cada um, né, capacidade máxima de amperagem dele. Acima tem a amperagem de trabalho, né? Em triângulo ele trabalha 37 e em estrela ele trabalha com 21. Tá bom? Aqui então nós temos aqui os testes de pressão de lado de baixa e lado de alta. Temos aqui em bar, né, 19 em lado de baixa e 28 bar em lado de alta. E são testes que foram feitos de pressões no compressor. Então é a informação de teste de pressão. Isso aqui é o teste de pressão, tá? Desse jeito que é informado. E aqui é modelo, né, número dele. E o lado de cá tem as informações elétricas, que ele é 220, 240 em triângulo e 380, 420 em estrela. 3 fases, 60 ciclos, né? E 1740 é a rotação dele por minuto, né? E o volume de deslocamento dele é 39,7 metros cúbicos por hora. Bom, aqui é uma coisa da fábrica. Bom, esse aqui é o informativo da placa. Não tem muita coisa, mas já nos ajuda muito, né? Já ajuda bastante para você saber qual é a capacidade dele na tabela. Você pega o modelo aqui, vai até a tabela da Danfoss e acha a capacidade. Então vamos até a tabela para conhecer esse produto, não é? Bom, aqui nós temos a tabela referente àquele compressor semi-hermético, tá aqui ele, ó, HDM 038, tá aqui, ó, HG
34P384S. Então é aquele compressor lá, né? É esse compressor aqui. Então ele tem referência em HP 10 HP, peso 200 kg, aquele modelo, volume deslocado, lembra-se lá da plaqueta 39,7? Beleza. Carga de óleo tá aqui, ó, 1,4 ml, né? ml. Então seria 1 litro e 400 ml. A vazão de ar por metro cúbico tá aqui, 11.750. Tipo da serpentina para aquele compressor seria R3, né? E ventiladores, quantidade 2 e 600, tá aqui, 600 milímetros, tá? Seria a especificação para aquele compressor. Muito bem. Agora vamos ver outra especificação para aquele próprio mesmo compressor. Aqui, ó, HDMI HDZ 038, ele serve para os dois. Você pode usar o óleo mineral ou o óleo sintético. Tá aqui tanque de líquido, ó, tanque de líquido 14 litros, separador de óleo OS22, acumulador de sucção FA28, o separador 7/8, o acumulador 1/8, quer dizer, a bitola do separador 7/8, a bitola do acumulador 1/8, a sucção é 1/8, a descarga 7/8, o líquido 5/8, a entrada 7/8 do condensador, né? As linhas, sucção 1/8, descarga 7/8, linha de líquido 5/8, e do condensador tá aqui 0,38, 7/8 e a saída 5/8. Esse aqui é uma especificação daquele compressor. Agora uma especificação de dados de capacidade, né? Vamos ver o dado de capacidade. E aqui a gente tem a tabela de temperatura, e ele nós vamos trabalhar com aquele compressor na temperatura de menos 20. É o que o outro fazia. O que saiu fazia menos 20. O outro fazia menos 30. E esse também faz menos 30. Só que a gente vai trabalhar com ele. Quer dizer, o outro fazia menos 30. Mas a gente não trabalhava com menos 30. A gente trabalhava com menos 20. O outro trabalhava com menos 20. Então eu escolhi esse porque ele também trabalha com menos 20, que é o que a gente quer. Então tá aqui a última tabela. Tá aqui o 0,38, que é esse aqui, HG34P380. Em menos 20, ele faz 9.619 kcal, em 32, em 35, 9.140, em 38 graus, temperatura de condensação 8.650, e a 43 graus, temperatura de condensação, né, 7.825. Essa é outra especificação desse compressor. Bom, agora nós voltamos para cá, para o nosso compressor. Já tivemos um bom conhecimento, né, da nomenclatura de capacidade do compressor. Já vimos a capacidade dele, todas as capacidades possíveis. Então nós vamos dar uma olhada aqui na nossa adaptação. Vamos ver aqui o que a gente vai fazer. Logicamente que foi limpo e lavado o separador de óleo, porque o outro compressor queimou. Então nós desmontamos o separador de óleo para fazer a limpeza. Estamos mostrando o movimento da boia em relação ao nível de óleo, né? Porque quando o nível de óleo sobe, a boia abre e o óleo é enviado para o cárter do compressor. O compressor anterior era hermético, esse compressor é semi-hermético. Essa é a diferença. Mas todos os dois compressores eram para resfriado, ou seja, para média e alta pressão de retorno. Então, estamos mostrando aqui a caixa elétrica ainda faltando peça, né? Porque nós estamos montando, tá ali a contatora, é uma adaptação. Então as coisas são feitas aos poucos. Vamos avaliando a capacidade do compressor, qual a amperagem de trabalho, para escolher a correta contatora, né? Aqui vamos ver a caixa de proteção do compressor, né? Esse compressor tem uma caixa específica de proteção, que é aqui. Bom, então vamos falar aqui. Aqui nós temos o protetor térmico do estator, né? Que abre, né? Vamos dizer assim. Então ele é interligado com essa caixa, e eu já vou explicar ela daqui a pouquinho.
Essa caixa, o que ela faz? É um relé, vamos dizer, um relé automático que cuida da proteção desse compressor. Então, se o compressor entra em alta temperatura, o que vai acontecer? O térmico vai abrir, certo? E esse contato aqui vai ser aberto e esse relé vai atuar. Então, ele tem uma entrada de corrente, de tensão, desculpe, é uma entrada de tensão 220, bifásico, né? E a gente tem aqui o fio azul e fio marrom que vai alimentar a resistência do cárter, né? Aproveitando o gancho aqui, porque aqui isso aqui, ó, esse fio PP aqui tá chegando aqui, é uma alimentação, tá? Uma alimentação que vem da caixa de lá de baixo, tá certo? E essa alimentação que vem lá de baixo, vem lá da alimentação do disjuntor, junto com a alimentação do disjuntor do compressor, e vem alimentar essa chave aqui. E aproveitando, vai alimentar a resistência do cárter, para manter o cárter quente, né? O óleo do cárter quente. E nós temos aqui outras ligações que ainda vão ser executadas, que são as ligações de proteção da contatora. Então a contatora, além da contatora ter proteção do pressostado de baixa, do pressostado de alta, tem proteção desse relé. Aqui nós temos 3 posições. Nós temos normalmente aberto, normalmente fechado e o comum. Nós vamos ver essa ligação mais para frente, porque aqui ainda está incompleta. Aqui está só alimentado e jampeado aqui com o produtor térmico. Esse jampeamento sai de dentro do relé. E aqui, essa borneira aqui, nós temos as ligações aqui uma ponte para uma situação, e aqui são os parafusos que vão ser ligados em série, né, vamos dizer assim, com o pressostado de alta e o pressostado de baixa. Quer dizer, faz parte da proteção. Além dessa proteção, nós temos uma proteção do relé falta de fase que está lá na caixa de comando, né? Então todos eles vão ser interligados um no outro para poder fazer o comando desse compressor. Uma visão mais ampla, né, mais próxima, né? Mais para frente no vídeo nós temos o fechamento desse motor. Quero também falar do fechamento dessa parte aqui, que abriu o lance aqui. Então nós temos o fechamento desse compressor. Lembra que na etiqueta dele, na plaqueta dele, diz que ele é 220 e 380? Então, nós temos as duas ligações, as duas versões. No momento aqui, ele está ligado 220, trifásico. Então nós unimos esses dois parafusos, esses dois parafusos e esses dois parafusos e ligamos o 220. Deixa eu voltar só um pouquinho. E ligamos as três fases, fase 1, fase 2, fase 3, ou fase 1, fase 2, fase 3, ou fase 1, fase 2, não importa a sequência aqui, porque ele é um compressor alternativo, então não importa para que lado que ele rode, sempre vai mexer com o pistão para cima e para baixo, então não tem problema da rotação. Inclusive o eixo dele, a bomba dele bombeia óleo para os dois lados, então não tem problema nenhum. Aqui não tem RST, porque é igual, todas as bobinas são iguais. Temos aqui o aterramento, que é esse fio aqui, né? É um fio azul e tal, usado para neutro, mas acontece que isso aqui é um cabo PP, então foi usado 4 fios, né? Teria que ser 5, mas não tinha utilidade para o azul, então usaram ele, a própria fábrica faz isso, usaram ele como aterramento. Ele está aqui preso à carcaça e tem mais um fio aqui, o certo, amarelo e verde, que está fazendo aterramento aqui na tampa, que seria o certo. Temos mais uma visão da caixa, né, de potência, vamos dizer assim, uma caixa de potência. Nós temos aqui o disjuntor principal, aqui vai entrar a contatora do compressor, e aqui já nós temos o relé falta de fase, né, um relé falta de fase com inversão de fase. Não é necessário, mas o relé que foi colocado aqui no momento foi esse. Então é um relé de inversão de fase e um relé falta de fase com tensão, com monitoramento de tensão. Nós temos aqui vamos ver melhor, temos ali um dial ali para fazer a regulagem desse. E temos aqui esse preto aqui, é o capacitor de marcha do ventilador. São dois, tem um aqui
e tem outro embaixo. São dois capacitores de marcha. E aqui eu estou mostrando a etiqueta do compressor antigo, quer dizer, essa unidade é uma unidade muito antiga, tá aqui, é uma LGM do 271, e vocês sabem que L é uma unidade de baixa temperatura, mas ela foi usada para menos 20 aqui, a câmara é para menos 20. Então você vê aqui, ó, ela é tão antiga que ela é para gás 502. Então, qual seria o substituto para o gás 502? Logicamente que é o 404, né? Só que nesse caso aqui, se vocês observarem, L é de baixa temperatura, de baixa pressão de retorno, G é porque dois ventiladores, são dois ventiladores, e M é porque é de média pressão. Ou desculpa, é de gás, desculpa, é de gás, é de óleo mineral. Aqui L é de baixa pressão. Se fosse M seria de média pressão. Se fosse H seria de alta pressão. G é de dois ventiladores, né? Se fosse um ventilador seria C. E aqui M é do óleo mineral, porque se fosse óleo sintético seria Z. Ela seria uma LGZ100. Isso, porque o 271 foi substituído pelo 100. Exatamente. Então se ela fosse uma unidade moderna, ela seria LGZ100, né? Seria isso. Porém, ela é uma unidade antiga, que não fabrica mais, é uma LGM 271 e usava o gás 502. Então, as propriedades e capacidade desse compressor do 271, e eu vou mostrar ele daqui a pouco, foi verificada que nós poderíamos colocar esse compressor semi-hermético para resfriado, que ele ia cair bem. Na verdade, nós queríamos um outro. Mas como a temperatura de evaporação está na casa dos menos 20, ou até menos, ou até um pouco mais, então foi resolvido ficar com esse compressor. Ele faz o trabalho muito bem. Nós já vimos a tabela lá, eu mostrei a tabela para vocês anteriormente, que ele trabalhava até menos 20, fazia 7.850 em 43 graus e fazia 9.100 e pouco em 32 graus. Então ele cabe nessa temperatura aqui de evaporação, porque a tabela diz que ele cabe. Correto? E aqui nós estamos mostrando agora parte dos parafusos, né? São os parafusos do tanque de separador de óleo, a junta, né? A junta aqui, um papelão especial, vamos dizer assim, né? O pessoal chama de velumose, outra junta para cartão para junta, enfim, tem vários nomes, não é verdade? E aqui é interessante vocês verem, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aqui é interessante, aqui do lado da junta, aqui ó, é o pressostato de baixa e de alta, é o KP15 da Danfoss. Ele tá meio quebrado porque é uma unidade antiga e tal, né? Estamos aproveitando. Então os catéteres que vieram na unidade estavam todos destruídos. Então nós optamos por colocar capilar para pressostato. Optamos por essa situação porque dava uma melhor acomodação, vamos dizer assim. Tá aqui, né? E esses dois capilares, vamos dizer aqui, que serve para o pressostato, ele já vem preparado, todo direitinho, né? Reduzido para ser colocado realmente em pressostato. E aqui nós optamos por ficar mais acomodado. Então a gente coloca ele no lado de baixa pressão, que é o LP, e colocamos o outro no lado de alta pressão, que é HP. Ah, professor, mas por que LP? O que é isso? Então, é em inglês, é low pressure. Em inglês, né? High pressure, quer dizer, em inglês, pressão alta, pressão baixa. Então por isso que vem, é um compressor importado, vem lá da Europa, logicamente que vai vir em inglês, né? Não vai vir em português, acho difícil isso. Bom, aqui tá as conexões no pressostato, que vocês estão vendo muito bem visto, não é verdade? E aqui tá passando, se eu não me engano, é o fio
É que não mostrou aqui. Espera aí um pouquinho. Vai mostrar o motor agora. Tá aqui o compressor antigo, o 271. Vamos vê-lo. Tá aqui mostrando ele por completo. Esse é um compressor tamanho grande. Porque nós temos 3 compressores. Nós temos compressores tamanho pequeno. Nós temos 3 compressores. O tamanho pequeno, que vai do MT-19 até o MT-40, que é o pequeno, que tem um cilindro. Nós temos o compressor médio, que vai do MT-44 até o MT-80, que são 2 cilindros. E nós temos o 4 cilindros, que é o grande, que vai do MT-100 até o MT-160. Então o 271, que foi substituído pelo MT-100, né, que tem as mesmas características do MT-100, esse modelo de compressor aqui, o antigo NT, você vê, ó, NT não tem mais, NT271, ele não tem mais esse compressor, feito na França. Tem aqui as diretrizes dele, ó, 230, trifásico, 60 ciclos. O local right amperation dele, né, o bloco do rotor travado, 198 amperes. Lembra daquele lá de cima do semi-hermético, que é 159? Então, e aqui a amperagem máxima de trabalho 56, né? Então nós temos aqui pressões de ensaio, né? Pressão de ensaio 22 bar e 28 bar do lado de baixa e do lado de alta. Tá aqui pressão do lado de baixa, pressão do lado de alta. Temperatura máxima 50 graus, quer dizer, mínimo, temperatura mínima 50 graus e, desculpem, temperatura máxima do lado de baixa 50 graus e temperatura do lado de alta 60 graus. E temperatura de sucção, porque TS, temperatura mínima de sucção, menos 35, e temperatura mínima do lado de alta, né, que é HP side, é lado de alta, menos 35. E temos aqui o volume, né, do lado de baixa e do lado de alta. Algumas informações que podem ajudar na hora da instalação do compressor. Então esse é um compressor de baixa pressão de retorno da Danfoss, que não se fabrica mais, o NT271, hoje em dia é o LT, né? E não tem esses números mais, tem outros números. E aqui as pressões, né? As pressões dele. Diz aqui protetor interno, né? Protetor térmico, que tem protetor térmico. As pressões dele, máxima e mínima, e o volume. Bom, vamos caminhando. Aqui ele está com uma informação bem grande, dizendo compressor Mano Europe da Danfoss, óleo mineral 160p. Então isso prova que esse compressor é um compressor que usa óleo mineral, mas que trabalhava com baixa temperatura de sucção de retorno. Ele trabalhava com 502, que outrora, né, fora substituído pelo 404, mas também podemos usar o 402B, que é o HP81. Então nesse caso aqui, nesse compressor aqui, foi usado 502 anteriormente, né? Mas quando, vamos assim, foi comprado, vamos explicar bem a situação. Ele foi comprado para ser usado com 502, mas não chegou a ser usado com 502 e foi usado com 402B. Ele foi usado, ele queimou no local, funcionou vários anos com certeza, e quebrou usando o 402B. Muito bem, bastante tempo, ele funcionou, bastante tempo, e quebrou e queimou. Então resolvemos, né, eu e o responsável pela fábrica, resolvemos colocar um semi-hermético que tem uma maior durabilidade. Então procuramos um semi-hermético dentro da capacidade desse compressor. Achamos um modelo e achamos outro modelo, mas escolhemos o modelo resfriado porque a câmara trabalha com menos 20 de evaporação.
Então não há necessidade de colocar um compressor para menos 30 ou menos 40, que é o caso do Bock, que é o caso do HG. Desculpem, o HA, que é o compressor, aquele que tem ventoinha atrás, que tem aquela capa branca e tudo mais, resolvemos não comprar dele, por razões de temperatura. E aqui está o reservatório do núcleo. O núcleo que foi colocado na carcaça de filtro, aqui está o reservatório, que é um DCR 048, né? Tá aqui, é um filtro secador 48DA. Então essa é a especificação desse filtro que estava aqui dentro, o núcleo, né, que está instalado dentro da carcaça. Então ele é para ser colocado como filtro secador, né? E é para HCFC e HFC. Então ele pode ser usado no refrigerante clorado, por exemplo, no 22, no HP 402, no 401, desculpe, no 402B, que é o mesmo HP 81, é muito gás em bola um pouco, né? E ele pode ser usado também no 404 e no 104, que é o HFC. Então é um filtro muito versátil que pode ser usado em várias condições. Mas ele é o 48DA porque ele tem uma função muito importante, que é eliminar, né, os contaminantes de pós-queima. Tá aqui uma visão bem perto, né? Vocês aí com calma traduzam no Google isso aqui direitinho para saber todos os detalhes, muito bem, né? Tá aqui. Vamos traduzir? Vamos traduzir então. Então é um filtro sólido, núcleo sólido, substituível para filtros de DCR, incluindo juntas. Então dentro da latra, aí o que está dizendo é isso, núcleos sólidos, né? Núcleo substituível sólido para filtros DCR, incluindo juntas. É isso que está escrito aqui. Eu traduzi no Google Tradutor, está traduzindo para refrigerante HFC, HCFC e HFC. Quer dizer, tem junta dentro da lata, aquela junta que nós vimos lá vendendo essa lata, mais o núcleo. Correto? Tá vazia porque eu já usei, né? Tá ali. Nós vamos ver agora uma outra situação que já é o filtro, que já é o separador já montado, porque antes ele estava desmontado, sem óleo. Então já foi colocado o óleo, obedeceu-se a etiqueta que diz que tem que ser colocado 300 ml, tudo mais, não sei o que. Tá aqui a etiqueta, vamos dar uma olhadinha mais de perto, né, se possível. Aqui, muito bem. Aqui, pressão de trabalho máxima 450 PSI, né? Adicionar 300 ml de litro de óleo antes da instalação. Instalar somente na posição vertical. Obedecer as conexões de entrada IN e saída OUT. Identificado na flange. Conexão de entrada e saída de cobre. Ímã interno retém resíduos metálicos. Esse é o separador de óleo que está instalado nesta unidade, né? Foi limpo, foi aberto, foi limpo, foi lavado, foi colocado óleo novo, foi colocado junta nova e agora ele está pronto para ser usado, né? Inclusive tem um vídeo aí no YouTube, né, no meu canal, que mostra todo esse trabalho que foi feito no separador de óleo, né? Essas imagens fazem parte daquele vídeo que foi usado anteriormente. E aqui nós temos uma visão geral do filtro de carcaça, que é justamente o local aonde está o núcleo que foi retirado daquela lata. É o D, né, o 48DA, núcleo sólido
para ser usado em caso de queima de compressor. Ele vai ficar aqui dentro, recebendo todo o gás que vem na sucção e filtrando esse gás e tirando os resíduos, né, os resíduos da queima. Resíduos resultantes da queima. Aqui, ó, vocês podem ver, tem uma tampinha diferente, então que são os parafusos, certo? E aqui tem uma tampinha. Essa tampa aqui, ela é de cobre, foi usado teflon para vedar, só que ela é um local para a gente colocar uma válvula para fazer leitura de pressão. Pode ser uma válvula Schneider, também pode ser uma válvula Rotolock simples. Por isso que existe essa condição aqui. Aqui nós temos uma visão do visor de óleo, né? Visor de óleo, o nível tá por aqui, ó. Esse é o nível. Não parece que é aqui, não, mas é aqui o nível. Tá passando que eu estive no local, eu sei exatamente onde é o nível. Tá, essa segunda parte aqui já tá praticamente montado a caixa, né? A caixa está toda arrumadinha, vocês podem ver, o capacitor já está no lugar, o disjuntor já está no lugar, a chave contactora já está no lugar, né? Completamente instalada, né? Fidelizada aí ao lado do relé, né? Tá tudo conectado, direitinho, apertado, e aqui tá a contactora. Então há uma ligação aqui, o seguinte, a gente entra com as três fases, né? Vermelho, branco e preto são as três fases que vêm do disjuntor, certo? E as três fases do disjuntor vêm para cá. Muito bem. E aqui saem três fios finos da mesma cor desse, vermelho, branco e preto, que vai alimentar o nosso relé a falta de fase. Então ele recebe um fio branco, né, que é L3, podem ver aqui. Ele recebe um fio preto, que é L1, vocês podem ver aqui, L1, L1. L2 é o fio, é esse fio aqui, esse fio branco aqui, ó. Tá vendo? L2. L2 tá aqui e o L3 é o vermelho. Só que nessa condição aqui, L1, L2, L3, botando L2 no branco, o branco no L2 e o vermelho no L3, não fazia sequência de fase. Lembra que eu falei para vocês que esse aqui é um relé de falta de fase e de sequência? Olha aqui, ó, L1, L2, L3 e de sequência de fase, então não batia. Então eu teria que soltar aqui no disjuntor a entrada, trocar aqui para coincidir as cores. Só que antes do disjuntor tem energia, né? Tinha energia, então não dava para me fazer essa opção. O que eu fiz? Preferi trocar depois do disjuntor e trocar as cores. Então o L2 passou a ser o L3 e o L3 passou a ser o L2, que está ligado aqui, ó. Vendo o vermelho aqui, ó? Tá ligado aqui, o vermelho é o L3, que aqui é o L2, o L1 ficou sendo o L1 mesmo e o L2 ficou sendo o L3. Mas isso não é relevante. O que é relevante é a sequência aqui no relé, porque aqui nós não precisamos de sequência de fase. É um relé, é um compressor, como eu já falei, alternativo de pistão. Então, para o lado que ele rodar, rodou, não tem problema nenhum. Só que foi nos fornecido um relé falta de fase com sequência. Então, para aproveitar a peça, eu coloquei ele aqui para poder também poder explicar. Digamos que no caso aqui fosse um compressor que tivesse uma rotação para um lado só, aí nós teríamos um relé para protegê-lo. Digamos que fosse um scroll, aí esse relé teria uma utilidade muito grande. Aí o que eu ia fazer? Eu ia trocar as fases aqui antes do disjuntor para poder bater a sequência de cores. O L3 ser o vermelho, né, e não o branco, o L2 ser o L2 e não ser o L3, para ficar na sequência certinha de cores e tudo, né, combinando. Mas não é o caso aqui, não tem. O caso aqui não há necessidade. A necessidade aqui é nós termos um relé falta de fase atuando. E esse relé aqui, além de ter a sequência, ele também tem um jump aqui. Se colocarmos esse jump aqui,
ele funciona numa situação. E se tirarmos o jump, ele funciona em outra situação. Beleza? Então vamos prosseguir aqui o vídeo. Porque na verdade aqui o assunto aqui, na verdade, é sobre o compressor. Só que nós estamos falando da elétrica porque está sendo mostrada, né? Eu poderia tirar do vídeo, cortar essa parte da elétrica, mas preferi mostrar para vocês a ligação, porque é uma ligação diferente. Não aqui, aqui é igual, aqui é aquilo de sempre, é um disjuntor, é um disjuntor, é um relé, né? Normal, é uma contactora trifásica normal, A1 e A2, e um disjuntor para alimentar isso tudo aqui e o capacitor do ventilador. Então não tem muita novidade aqui. A novidade é dentro da caixa. Aqui nós estamos tendo uma visão desculpa, da válvula Rotolock de sucção, porque é a válvula que recebe o gás da linha de baixo. E esse compressor aqui tem uma característica que é o que? Ele é um compressor de resfriado. Então os compressores de resfriado da Bock recebem gás aqui pela entrada da tampa do estator. Então o gás passa aqui dentro do estator e vai para a linha de sucção, vai para a linha de aspiração dos cilindros, certo? Vocês podem observar a solda e tudo mais, né? Agora nós vamos ver aqui, estamos tendo uma visão geral. Esse é o cabo de alimentação. Esse cabo vem lá da contactora, desse lado aqui, sai aqui, vem por baixo, passa por aqui. É aquele cabo com 3 fios: vermelho, branco, preto e azul, que está servindo como aterramento aqui. Aqui já está tudo preparado, estou mostrando a conexão da mangueira de alta, conectado no tanque de líquido, né? Para fazer o eventual vácuo. Já estou mostrando que está tudo conectado, né? Tudo conectado direitinho. Mostrando que já houve um pré-vácuo aqui, já tá em um pré-vácuo, com certeza a bomba está ligada, né? Lá embaixo. E ele está em vácuo, né? E eu acredito que esse aqui seja o primeiro vácuo que foi dado, né? E foi quebrado com... Isso aqui é o vácuo que foi dado depois do vácuo do nitrogênio. Isso aqui já é o segundo vácuo, não é o primeiro vácuo. O primeiro vácuo eu não filmei porque eu não tive tempo, oportunidade. O tempo estava meio chuvoso, então nós fizemos uma limpeza, injetamos nitrogênio para quebrar as moléculas de água, né? Que a gente faz isso, a gente dá um vácuo profundo, injeta nitrogênio para estourar aquelas últimas moléculas de água que fica pertinente, né? Dentro do sistema. Bom, aqui eu vou mostrar a parte interessante daquela ligação. Lembra que a gente falou, tem essa ligação e tal? Então aqui eu estou mostrando já a ligação pronta. Aqui, ó, tá vendo? Já está a ligação pronta, já tem uma ligação pronta aqui. Bem próximo para vocês verem a conexão do fusite, né? Observem bem. E aqui eu venho para a caixa. Deixa eu dar mais uma. Aqui pegou mal. Tá aqui. Então nós temos aqui a entrada de tensão, lembra que eu falei com vocês, entrada de tensão, né? Fase, aqui está dizendo LN, quer dizer, linha e neutro, porque pode ser usado em 380, e aí o 220 é uma fase e um neutro, é uma fase do 380 com o neutro do 380, só que aqui é 220 trifásico, então nós usamos duas fases, o azul e o, vamos dizer, o laranja, né? O vermelho, as duas fases montando aqui o 220. Nós temos aqui uma ponte que é proveniente do próprio relé, e nós temos aqui aquela situação que eu falei: 14, 11, 11, 11, 12, 14. Então o comum é o 11, o 14 é o normalmente aberto e o 12 é o normalmente fechado. Então quando liga-se o disjuntor, energiza-se o relé, e o que era aberto vira fechado e o relé
dar condições da contactora trabalhar. Então esses dois fios aqui nada mais é do que uma ligação em série com o pressor stato de alta, o pressor stato de baixa e o relé falta de fase que está lá embaixo. Então todos os 4 componentes são ligados em série, né? O relé de proteção, o pressor stato de alta, o pressor stato de baixa e o relé falta de fase. Então entra no relé, vamos dizer assim, entra no pressor stato de baixa, sai, entra no pressor de alta, sai, entra no relé aqui, sai, vai para o relé lá embaixo de falta de fase, sai do relé e aí que vai para A2 da contactora, usando esse caminho. E aqui não pode esquecer do protetor térmico do estator. Caso o compressor entre em alta temperatura, vai abrir o térmico e vai atuar o relé. É aqui que atua o relé. Pessoal, mas aí, deixa eu entender. A temperatura subiu, o relé desarma, e aí ele desarma e para tudo. Mas aí daqui a pouco, alguns minutos tal, vai esfriar o estator, esse protetor térmico vai fechar e esse relé vai voltar? Não, ele não volta mais. Ele fica desarmado para sempre. Por quê? Para dar tempo para a manutenção alcançar esse defeito e ver o que está acontecendo. Ele não pode voltar simplesmente. Ele fica parado aguardando o reset. Ah, professor, mas como é que faz o reset? Simplesmente você desliga o disjuntor principal e liga aí o relé volta a armar. Se o protetor térmico estiver fechado, ele vai voltar a funcionar e o compressor vai partir. Mas logicamente que a pessoa que vai no local vai verificar o que está acontecendo, né? Por que esse compressor entrou em alta temperatura e desarmou o térmico? Muito bem, correto? Outra situação também, mesmo de outra situação também, mas não parecida com essa, é se o pressor está de alta ou de baixa desarmar. Ele vai cortar aqui. Não vai cortar aqui, nessa parte laranja, vai cortar aqui. Aí sim, ele vai cortar aqui, o motor vai parar e quando o problema lá do pressor está de baixa ou de alta voltar, naturalmente vai ter corrente aqui e vai voltar o compressor normalmente, porque não é defeito. Porque o compressor, ele para por pump down. Quem desliga ele é o pressor está de baixa. Então, isso não pode ficar jampeado como é o protetor térmico. Muito bem. E essa ligação aqui, azul e marrom? Então, essa ligação, como eu falei da outra vez, ela está ligando a resistência do cárter do compressor, que precisa ficar o tempo todo ligado, o tempo todo energizado. Ele não pode, essa resistência não pode desligar em hipótese alguma, ela tem que estar sempre energizada. Ela só vai parar quando queimar, né? Então ela é ligada direto, então por isso tem esse barramento para fazer essas ligações. E esse barramento é cheio de número porque ele serve tanto no congelado e no resfriado e no congelado. Aqui dá para ver a nomenclatura direitinho dele, ó, igual eu expliquei. Tá bom, gente? Vamos continuar aqui nosso vídeo. Façam todas as suas observações possíveis, né? Olhem bem, prestem bastante atenção, porque se for fazer a ligação, já sabe como fazê-lo. E eu volto a explicar. Essa ligação aqui é 220 trifásico. Caso vocês fossem fazer 380, aí essa chapinha saía daqui e vinha para cá, ó. Essa chapinha saía daqui e vinha para cá. E essa aqui saía fora. Então você iria ligar esses 3 parafusos juntos e aqui entraria as 3 fases separadas para fazer o 380, tá bom? Seria desse jeito. Mais uma verificada nos valores, nos códigos e tudo mais, para ter certeza. E eu vou aproveitar o gancho aqui, né, para mostrar para vocês
informações sobre esse outro compressor que saiu. Só que isso vai acontecer em outro vídeo, né? Nós vamos ter um segundo vídeo que vai ser postado, né? Daqui em diante vai ser postado um outro vídeo, talvez semana que vem, quinzena que vem, mês que vem, então não sei, com a continuação desse vídeo que foi postado agora no YouTube. Se vocês que acompanharem o meu canal, vocês vão poder ver aí a continuação desse vídeo, né? Porque ficou muito longo. E não se esqueçam, o curso está aí, né? É só vocês pegarem o meu telefone que está aí embaixo na descrição do link, o número, né? O número do telefone, é o Zap, é o WhatsApp. Entre em contato comigo e pegue a informação de quanto é o curso, quanto tempo dura, como é que vocês recebem material, como é que paga. Eu digo para vocês que o curso é enviado por e-mail para baixar, vocês baixam no seu computador. O pagamento pode ser feito em cartão, boleto ou à vista, depósito bancário. E nós temos um grupo no WhatsApp que é como se fosse uma sala de aula virtual para estudarmos, tirar as dúvidas dos alunos e tudo mais. Quem quiser conhecer o curso, vá até o meu Zap, fale comigo e passe uma semana conhecendo o grupo como observador. E lá eu explico mais como é que funcionam as regras. Muito obrigado, sejam bem-vindos ao curso e fiquem com Deus.